A tela está aparecendo e você está aqui embaixo para mim, está aparecendo também. Ok. Tá? Então, pessoal... Deixa eu só apresentar o Thales antes. Tá? Pessoal, então boa noite novamente. Tá? Nós vamos hoje ter uma palestra do Dr. Thales Henrique dos Santos, advogado, formado pela Unifipa em 2020. Atualmente ele trabalha no escritório de advocacia Belotti Advogados Associados. E o Thales também é pós-graduando pela Escola Paulista de Direito, em processo civil, e também pela Escola Brasileira de Direito. Então, nesse caso, o Thales vai apresentar hoje para vocês os aspectos gerais da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, numa visão de direito, uma visão de um advogado experiente na área, que tem estudado muito sobre isso. Passar para vocês atualizarem, né, nós da área da computação, fazer uma aderência em relação à computação, à tecnologia com a LGPD. Ok? Depois a aula vai ficar disponível lá também no meu canal no YouTube, para vocês revisarem e aprenderem mais sobre isso. Primeiro, eu quero agradecer ao convite, né, o aceite do convite pelo Thales. Obrigado por ter aceitado, Thales, o convite, por usar seu tempo aí disponível para apresentar e nos ensinar mais a respeito da LGPD. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado. Boa apresentação. Edivaldo, eu que agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui hoje para falar com vocês. E hoje eu vim falar um pouco sobre os aspectos gerais da Lei de Proteção de Dados. Boa noite, meu nome é Thales Henrique dos Santos, como o professor Edivaldo já adiantou. Eu sou formado em Direito e aqui eu vou deixar um e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, depois podem entrar em contato comigo. Qual o significado da Lei Federal 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados? Essa é a pergunta de R$1 milhão. O que essa lei busca e qual o seu significado? E aqui eu queria convidar vocês a chutarem, porque assim, no direito a gente tem um jargão de que nada é certo nem errado, tudo é relativo. Então não vai existir uma resposta certa ou errada, então ninguém vai errar. Então, se alguém puder chutar, eu ficaria feliz em ouvi-los. R$1 milhão para acertar? R$1 milhão para que acertar. O Ó, prêmio do BBB, que é um pouco menos, né? Professor, Divaldo, se alguém perguntar, eu não estou conseguindo ver o chat. eu vou Se ver alguém para perguntar você pelo aqui, chat. tá? Eu vou ser Ok. o seu Se alguém assessor falar. de chat aqui. Até agora ninguém falou nada no chat. Pessoal, R$1 milhão, hein? Então, Ninguém vai falar nada? então vou indagar o professor. Qual você acha que é o significado geral dessa lei? Olha, Thales, eu acho que é para formalizar aí a coleta de dados de uma maneira sutil, mas ela gera um monte de dúvidas também, né? De um lado, parece que ela está prejudicando aí as empresas, de um lado, ela está querendo ajudar o pessoal, nós como usuários, né? E está forçando um E, monte de empresa aí a investir mais. e eu acredito que essa resposta ela tem bastante assertividade nela, porque é basicamente isso. Ó, o pessoal está respondendo aqui, pelo jeito. Pode falar? Responderam? O Oi? André Carlesse falou, pelo nome, acredito que seja proteger a privacidade de cada indivíduo, o André. Isso, e Aí, o Felipe, garantir segurança dos usuários. Tentar garantir, né? Ele quis dizer. Então, o André falou proteger a privacidade, o Felipe falou garantir a segurança, a Fernanda falou dar mais segurança para as pessoas, perdão, dar mais segurança de informações de cada pessoa. O Thales Fernandes, seu Xaraque, tratar os dados de uma maneira mais efetiva, mas o chute é difícil. O Caio disse, eu acredito que a ideia seja formalizar e deixar claro ao usuário que o site pega alguns dados e quais são eles. As E, nossas assim, respostas. ó, eu acho que todos eles estão muito bem informados sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, porque Bom, né?
Isso é muito bom. Assim, quanto mais informação a gente tiver, melhor é. Mais, assim, a gente não fica para trás, entendeu? A gente sabe qual é nosso direito. E como foi falado aí por eles, a lei ela visa uma implementação de um conjunto de regras e processos dentro de empresas e entidades. E esses processos, dentro das empresas e das entidades, eles visam garantir a privacidade dos dados dos brasileiros. E por que isso? Isso é fenômeno de uma coleta intensa de dados que hoje ocorre, em que a todo momento a gente é bombardeado ou com alguém coletando nossos dados, ou com algumas informações que nos são oferecidas por esses dados coletados. E como ela surgiu? Como o professor já comentou também, ela teve uma origem na Europa e ela é basicamente fenômeno da globalização. E por quê? A globalização, ela fez com que a gente deixasse o mundo físico um pouco de lado. É claro que a gente tem muita coisa no mundo físico, mas a gente deixou ele um pouco de lado e passou a viver mais no mundo digital. Então a gente tem acesso à criação de contas em vários sites. Por exemplo, eu quero comprar um celular. Então eu vou em algum site que vende o aparelho, vou me cadastrar lá e vou pesquisar nesse site. Então aqui eu já tenho alguns dados expostos. Quando eu crio a conta nesse site, eu estou fornecendo vários dados, como meu e-mail, meu nome, meu endereço, o meu CPF. Então, assim, esse site, ele tem informações que ele pode me comprometer se ele quiser. Então, esses dados que eu forneci a ele, que vão ficar em nuvens talvez, ele tem que ser cuidado e bem tratado. Além disso, a gente tem cookies e algoritmos. Os cookies, geralmente, eles são eles aparecem na aba inferior do site. Ele vai falar para você se você aceita compartilhar informações com aquele site ou não, e em que medida você quer compartilhar aquilo. E os algoritmos, por outro lado, eles são a inteligência artificial por detrás do compartilhamento de dados. Então, quer dizer, eu criei como no exemplo acima, eu criei a conta em um site, estou pesquisando um celular. E os algoritmos, eles identificaram minha necessidade. Então, eles vão começar a me bombardear em qualquer site que eu acesse com informações relacionadas a essa compra. E com isso, eu vou ficar muito exposto a uma vulnerabilidade, né? Porque, assim, você é induzido àquilo. Mesmo que depois você mude de ideia, de tanta informação que lhe é trazida, você fica meio em dúvida. Será que eu quero aquilo? Eu quero muito aquilo? E isso não é só no mundo online, tá? A LGPD, ela visa tanto o mundo online quanto o mundo offline. E um exemplo disso são os currículos. Por exemplo, no currículo, você vai deixar em uma empresa um currículo e no currículo, na maioria das vezes, você coloca seu nome, seu endereço, sua data de nascimento, se você tem veículo ou não, se você tem CNH ou não. Muitas vezes coloca, inclusive, o número daquela CNH, o nome da sua mãe. Então, assim, você disponibiliza para aquela empresa vários dados que são pessoais e ultrapessoais. Então, assim, você tem que ter um tratamento adequado no armazenamento daquele currículo. E para descartar, a mesma coisa. Você não pode descartar ele, por exemplo, em um lixo. Você tem todo um procedimento que deve ser tomado para fazer o descarte. Para quê? Para que essas informações não cheguem a pessoas não autorizadas ou a pessoas que você não consentiu, porque quando você deposita seu currículo lá, você está consentindo para deixar aquelas informações com aquela empresa. E a partir daquele momento, a empresa ela tem responsabilidade com aqueles dados. Então, ela não pode descartá-lo de qualquer jeito, tem a maneira correta. E outra forma são as redes sociais. A atuação de algoritmos lá é fortíssima. Um exemplo disso é o TikTok, que é um aplicativo chinês que eles falam que é o melhor algoritmo hoje em indução de conteúdo, né? Porque pelo tempo que você fica em determinado vídeo, ou pelo tempo que você fica em determinada imagem,
ele vai te alimentar com mais daquilo. E por quê? Para fazer com que você não abandone o aplicativo, para fazer que você fique mais tempo. E no meio disso, é claro, eles monetizam, eles colocam anúncios, propagandas, ou até mesmo os influenciadores fazem isso. E a partir daí surgem problemas. Tem algumas pessoas que falam que os dados pessoais, ele é o novo petróleo. E por que ele é o novo petróleo? Como eu falei antes, ele traz informações precisas sobre o público para que as empresas tenham maior assertividade e lucratividade. Então, assim, eu sou uma empresa de telemarketing, de operadora de telefonia. Eu quero clientes que estejam interessados. Então, eu compro esses dados, desde que dentro da legalidade, né, como a gente vai falar adiante, e eu tenho uma assertividade em saber quem precisa de um plano e eu vou ter uma lucratividade maior, porque eu tenho aquele cliente que eu já sei qual é. Então, assim, eu não preciso procurar, as informações me são trazidas. Alguns exemplos de como a transmissão de dados é feita. Os sites, ele escolhe informações sobre o tipo de usuário e, como eu falei antes, até o tempo que você fica em determinada imagem. Então ele vai ver se você é um usuário que gosta de comprar mais de produtos eletrônicos, ou se você é um usuário que gosta de comprar mais produtos, mais roupas, ou se você é um usuário que gosta de comprar mais produtos de informática. Então ele vai filtrar isso e ele pode vender desde que você consinta esses dados a outras pessoas, a outras empresas. E outro exemplo são as operadoras de telemarketing, telefônicas que eu citei há pouco. Vamos imaginar, eu quero, do exemplo do celular, eu quero comprar um celular e eu quero muito. E em seguida, logo em seguida que eu faço a pesquisa do aparelho que eu quero, eu pesquiso como conseguir um crédito para aquele celular. Então, esses dados são colhidos por diversas empresas, diversos mecanismos de pesquisas, e eles são repassados depois para as operadoras de cartão de crédito, por exemplo. E elas, tendo uma necessidade, que é você querer comprar o celular, e tendo a oportunidade que é de oferecer o crédito, ela vai até você e finaliza a operação. Então, esses são alguns cuidados, alguns exemplos. E a Lei Geral de Proteção de Dados, dentro de todo esse viés, ela visa proteger os dados pessoais. E como ela visa isso? Ela dificulta e impõe regras para que possam ser utilizados ou comercializados. Então, assim, eu sou uma empresa e eu tenho os cookies. Dentro dele, eu estou falando o cliente, o usuário, eu posso coletar seus dados? Aí o usuário, se ele aceitar o cookie, porque assim, hoje é meio que intuitivo você aceitar, porque alguns sites você nem consegue navegar, então esse é outro cuidado que a lei ou as agências reguladoras vão ter que tomar. E para poder, assim, ver se de fato você consentiu com a transmissão daqueles dados. Se você consentiu, vem a outra parte. E qual é ela? Que é a comercialização desses dados. E como isso é feito? Tem todo um procedimento, eu vou explicar depois quais são a cadeia, quem organiza isso, para que eles sejam comercializados. Então, eles não vão ser vendidos assim de qualquer modo. Não, tem todo um procedimento que a lei geral ela traz e ela explica como isso deve ser feito. Ela também visa proteger o consumidor, fazendo com que as informações indutivas não cheguem de maneira exagerada. Como eu falei desde o princípio, os consumidores, eles são, acho que, se não o mais afetado, um dos mais afetados. Por quê? Eles são induzidos muito a comprar determinados itens ou produtos
pela venda de dados pessoais. Então, assim, você tem que ter todo um cuidado para que isso não afete a relação de consumo. E outra modalidade que a lei visa proteger é o trabalhador, que foi o exemplo do currículo. Então, assim, aí também não só o currículo, quando você tem os recibos de pagamento. Esses recibos de pagamento, eles ficam em arquivos. E são dados pessoais daquele trabalhador. Então, de certa maneira, você tem que ter um cuidado com tudo o que aquele trabalhador tem arquivado na sua empresa. Você tem que tomar cuidado para que esses dados não sejam pegos ou hackeados, no caso, né, ou que não sejam descartados de maneira incorreta. Isso tudo para fazer com que tanto o trabalhador, quanto o consumidor, quanto nós, enquanto usuários da internet ou usuários de algum questionário presencial, físico, não tenhamos nossos dados violados ou que nos tragam prejuízo de alguma maneira. Aí aqui a gente vai falar sobre a base legal para tratamento de dados pessoais. E o professor Edivaldo ele comentou no início, essa lei é uma lei de 2019, né, como eu também falei no começo da apresentação, e ela ela começou a vigorar em setembro do ano passado. E por que ainda assim, com muito conflito e com muita resistência de alguns órgãos e de algumas entidades. Porque ela trouxe uma regulamentação e eles estavam em dúvida se o tempo da publicação até o tempo do vigor da lei, ele foi um tempo razoável para que as empresas se preparassem. Porque, assim, existem punições, eu vou falar a seguir também, e então houve-se todo esse alvoroço no começo da publicação da lei. E aqui eu vou falar a base legal para tratamento de dados pessoais e os principais conceitos hoje, essa lei já em vigor, que a abrangem. Então, para compartilhar um dado pessoal, eu tenho que ter, antes de mais nada, o consentimento do titular dos dados. Então, assim, a lei, ela fala que é necessário que o titular dos dados, nos termos dela, dê seu consentimento para compartilhar as informações. E esse consentimento, como eu já falei aqui outras vezes também, ele é feito através dos cookies ou de algum comentário ao final da página, ou quando você vai criar conta em algum lugar, tem sempre aquele quadradinho que se você não clicar, ele não vai. Então, assim, o usuário ele tem que ter o seu consentimento. E uma coisa interessante que saiu hoje é que o WhatsApp, ele havia dito que quem não aceitasse seus termos, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, não poderia usá-lo mais. E hoje saiu uma notícia que a Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANP, PD, ela disse que mesmo os usuários não vão ser impedidos de utilizar o aplicativo, se não concordarem dentro desse prazo. Provavelmente eles estão discutindo e vão chegar em algum consenso do prazo razoável para que os usuários leiam e aceitem ou não os termos de compartilhamento de dados. E sem esse consentimento, e por que disso, dessa controvérsia, inclusive agora com o WhatsApp, porque sem esse consentimento, a empresa ela não pode compartilhar isso, fica perigoso inclusive para ela, numa questão de um compliance, de uma fase pré-processual. Se ela compartilhar assim, por algum equívoco que seja, ou ela deixar chegar alguma informação para aquele usuário que não consentiu, ela vai ser punida. Então, assim, a empresa ela tem que tomar todo o cuidado necessário para que isso ocorra de maneira não unilateral, ou seja, obrigatória ao usuário, ele tem que ter um mínimo de vontade, e o usuário também tem que ter conhecimento que a partir do momento que ele consentiu em compartilhar os dados dele podem estar sendo expostos.
não expostos para o público em geral, mas comercializados ou algum outro tipo, armazenados e tudo mais. E dentro dessa cadeia de proteção de dados, a gente tem a figura do controlador. Quem é esse controlador? Ele é o responsável pelos cuidados com os dados pessoais. E é ele quem decidirá de que maneira se dará o tratamento. Então, o controlador, ele nada mais é do que o gerente. Ele é, assim, é um título exemplificativo, é claro. O controlador, ele vai atuar como um gerente, ele vai distribuir, vai falar quais dados vão ser tratados, quais dados não vão ser, de que maneira aqueles dados vão ser utilizados ou vão ser excluídos, apagados. Então, ele vai controlar toda a operação de proteção de dados. E dentro desses dados a gente tem dados anonimizados, que é um dado colhido de maneira anônima, ou seja, ele é dissociado do indivíduo. E o que isso quer dizer? Alguém aqui provavelmente já respondeu algum questionário do IBGE? Assim, professor, o senhor já respondeu algum questionário do IBGE? Não, Thales, eu nunca respondi. Eu já respondi assim, eles fazem muitas perguntas e demoram muito tempo. Eu imagino. Então, assim, quando você responde esse questionário, no final, eles fazem diversas perguntas e eles não identificam você. Então, esse dado, ele vai ser utilizado como ele é, por exemplo, o último que eu respondi foi sobre as eleições municipais aqui de Catanduva. E esses dados, eles foram colhidos e foram usados para divulgar um coeficiente eleitoral, quem estava na frente ou quem não estava na frente, mas em momento algum identificaram. Ou seja, assim, a LGPD, inclusive, teve atuação nessa pesquisa, porque, assim, eles questionam se você quer ou não responder, não é obrigatório, do mesmo jeito que um dado anonimizado, e você respondendo esse dado, você não vai ter a sua identidade exposta. Então, ele é um dado anonimizado. A gente tem também um dado pessoal. Esse dado pessoal, ele já é diferente do dado anonimizado. Ele é um dado pessoal identificável ou ele é passível de identificação. Como assim? Por exemplo, o seu endereço. Ele é um dado pessoal e ele é passível de identificação, porque eu sei que na rua X mora você. O seu CPF, é a mesma coisa. O seu o CNPJ de uma empresa, também. Mas assim, ele é um dado que não é prejudicial. Por exemplo, o CNPJ de uma empresa, que foi o último que eu citei. Se você entrar no site da Junta Comercial do Estado de São Paulo, hoje, você só precisa da sua senha na nota fiscal paulista, que é mesmo para você acessar a junta comercial. Você digita o nome da empresa, você vai ter toda uma ficha cadastral dela. O que é isso? É o contrato social. Você vai ter o nome, você vai ter o capital social, ou seja, quanto ela vale, quem são os sócios, qual o CNPJ, qual a sede. Então, assim, embora seja um dado pessoal, o CNPJ, ele é um dado que não é sensível, ele não é um dado que vai causar prejuízo, porque ele é público, ele é de consulta pública. Então, esse tipo de dado, você tem que tomar cuidado, mas um pouco menos. E daí a gente chega no que é o mais essencial, que é o dado pessoal sensível. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque pensem bem, os dados pessoais sensíveis, eles são aqueles com potencial de ferir os direitos humanos básicos. Ou seja, eles estão relacionados com raça, etnia, crença religiosa, associação política, sindical,
Então, assim, imaginem, num país como os Estados Unidos, enquanto o antigo governo estava lá, que queria construir um muro com o México, e tivesse algum dado que rastreasse todos os mexicanos, ou todos os latino-americanos, e esse dado chegasse num governo que poderia usá-lo para ferir algum tipo de direito humano. Então, esse dado ele tem que ser mais protegido do que os dados que são de consulta pública. A mesma coisa com dados de convicção política. No Brasil, por exemplo, hoje, a gente tem um extremismo que está passando dos limites do razoável. Então, um dado que, por algum extremista, seja ele da direita ou seja ele da esquerda, e chegasse a algum dado que relacionasse a um grupo de indivíduos a um determinado convicção política, eles poderiam sofrer alguma discriminação. E isso é para quê? Para evitar os direitos humanos. Quais são eles? Evitar, por exemplo, a xenofobia, evitar o racismo, evitar a extradição, que são direitos humanos básicos, inerentes àquele cidadão, àquela pessoa. E para fazer todo esse tratamento de proteção de dados, o encarregado, que é o que eu falei atrás, tem como exemplo do gerente, ele vai indicar uma pessoa que vai ser chamada de controlador, que também é conhecido como Data Protection Officer, DPO. Ele vai ser escolhido pelo encarregado e ele é que cuidará de toda a proteção de dados pessoais. Ele fará todo o contato entre a empresa e a Agência Nacional de Proteção de Dados. De que maneira aqueles dados serão tratados, de que maneiras aqueles dados serão armazenados, quais dados poderão ou não ser colhidos, e a responsabilidade dele é muito grande. Por isso que, inclusive, eles podem ser da área jurídica ou da área da tecnologia da informação, porque, assim, embora você tenha que ter uma área jurídica para falar, a grosso modo, qual dado é importante, qual dado não é, você também tem que ter uma forte área, ainda fica a dica para quem quiser seguir a área da Lei Geral de Proteção de Dados, do direito digital, você tem que ter uma forte área da tecnologia da informação para ter todos os cuidados necessários para que aquele armazenamento de dado ele não caia em mãos erradas, ou ele não extravie. E é uma futura promissão e muito promissora. Aliás, porque hoje o mundo é digital e cada vez mais vai se tornar digital. E aqui a gente pode ter incidentes de segurança. O que são esses incidentes de segurança? Eles são efeitos adversos na segurança das redes e dos sistemas de informação. Então, assim, eu tenho todo um procedimento e de alguma forma esse procedimento ele foi quebrado, ou de maneira culposa, ou por algum ato acidental. Quando eu tenho essa quebra de segurança, eu sofri um incidente de segurança e ele vai ser punido. E aqui eu trouxe um exemplo. 223 milhões. É um número expressivo, não é? E é um número muito expressivo. E aí vocês vejam, qual é o significado desse número? Foram 223 milhões de CPF vazados no início desse ano. E o engraçado é que 223 milhões, você pensa, mas esse número ele é maior do que o da população brasileira, que é de 212 milhões de habitantes hoje. E por que tiveram esses 11 milhões de dados a mais? É porque, inclusive, pegaram dados de falecidos. Então, assim, a gente tem a lei geral, a gente tem os departamentos, o encarregado, o controlador, mas mesmo assim ainda tem falhas. E essas falhas elas têm que ser cuidadas com o maior cuidado do possível.
e porque elas podem causar prejuízo inestimável. Vejam, além dos 223 milhões de CPF, foram expostos também o nome, a data de nascimento e o sexo. Com esses 3 dados, a gente consegue criar conta, por exemplo, em bancos, em sites para emitir notas em nome de outra pessoa, fazer financiamentos. Então, assim, você tem toda a vida de uma pessoa vazada na rede e para um número indeterminado de pessoas. Então, assim, tem que ter todo um cuidado para evitar esse tipo de, de fato. E nesse caso aqui, assim, é o que tudo indica, me parece que o hacker ele foi preso. E à época falavam que ele ia vender cada um desses CPF por $1. Então são 223 milhões de dólares. Então, assim, para ele ter um lucro desse, então é um mercado que deve ser protegido sim. E assim, as violações de dados pessoais, elas podem ser acidental ou ilícito. Acidental, por exemplo, no descarte de um currículo. Você, por algum equívoco, no meio de alguns papéis que não tinham relevância, você colocou ele no meio e ele acabou sendo descartado. E alguém achou esse currículo e pegou os dados dessa pessoa. A mesma coisa vale para um contrato e assim por diante. Então, isso foi um acidente. Não deveria ocorrer. Você deveria ter um departamento de proteção de dados efetivo que evitasse a qualquer custo que isso ocorresse. Mas pode ocorrer. E um ilícito. Por exemplo, o caso que eu citei antes, dos 223 milhões de CPF. Você tinha, eles estavam armazenados e um hacker, ele entra no sistema, ele tira todas essas informações e ele pode causar, nas duas modalidades, pode causar destruição, a perda, a alteração, a divulgação ou acesso não autorizado. Então, a gente tem dentro da violação de dados pessoais, com a falta de segurança ou negligência, uma punição. E qual é essa punição? As empresas que deixaram os dados ser vazados, as organizações, porque assim, esse departamento o DPO, o encarregado, o controlador, não necessariamente precisa ser um órgão dentro da empresa. Ele pode ser um órgão externo. Então, e também pode haver subcontratados. Ele pode ter um departamento de proteção de dados que contrata uma outra pessoa para fazer aquela proteção. Então, os 3, eles podem responder tanto as empresas, quanto as organizações e as subcontratadas. Em multas de até 2% do faturamento anual. Então, assim, você pensa, 2% não é nada. Mas, assim, imagina uma empresa grande, por exemplo, os bancos. Eles têm faturamento de trilhões. Então, 2% do faturamento dele é muito dinheiro. E é por isso que a lei ela impõe um limite de 50 milhões de reais por ato. Então, assim, se ele cometeu 3 atos que firam a Lei Geral de Proteção de Dados dentro de um ano, dentro do período de um ano, ele poderá ser autuado em até 2% do faturamento, limitado a 150 milhões, 50 milhões por ato. E também a penalidade, ela vai de acordo com a gravidade da violação dos dados pessoais e pelas infrações, como eu falei antes. E aqui, indo para os passos finais, eu trouxe alguns casos emblemáticos que marcaram, assim, no Brasil e no mundo também. O primeiro deles é o caso do Facebook e da Cambridge Analytica. Em 2018, os dois eles já haviam sido autuados, já havia sido feita uma investigação pelo vazamento de 30 milhões de usuários. Isso em 2018. Em 2019, houve as eleições nos Estados Unidos e dentro dessas eleições
houve o vazamento de 419 milhões de usuários. Ou seja, por exemplo, hoje, você vê muitas postagens no Facebook sobre determinado candidato. E imagine só que uma tecnologia, uma inteligência artificial, ela rastreie o posicionamento político de cada um e alimente ele com mais informações daquele tipo. Então, assim, você está induzindo, inclusive, ao voto, você está fraudando o sistema eleitoral e você está ferindo o direito ao sufrágio universal, o direito do voto, previsto na Constituição Federal. Isso porque o voto é livre, o voto ele não pode ser vendido ou usado ou manipulado. E isso, de uma certa maneira, você está manipulando a eleição. E o engraçado não, e o que aconteceu de relevante lá nos Estados Unidos foi que no dia que saíram essas notícias, as empresas elas tiveram uma desvalorização no mercado de valores, na bolsa, de 35 bilhões de dólares em um único dia. Então, assim, o mercado ele apoia porque ele sabe da gravidade que é e isso, essa desvalorização extrema, ela é um exemplo disso. A Target é outro exemplo disso. Ela é uma loja de departamentos americanas, semelhante ao que a gente conhece aqui no Brasil, que é a Havan. E lá nos Estados Unidos, essa Target, ela tinha operações de estatística sobre o comportamento de determinados consumidores. Então, assim, ela vende mais para mulheres grávidas, né? E ela colhia informações, ela coletava dados do que as mulheres grávidas queriam e quais eram as potenciais, as mulheres que queriam engravidar. Então, assim, desde o pensamento de engravidar, que você faz aquela pesquisa e de alguma forma eles coletam esses dados, até a gravidez de fato, essa empresa ela influenciava as pessoas a comprarem produtos relacionados à gravidez, sejam roupas, utensílios, seja carrinho e assim por diante. E aqui no Brasil, além desse caso recente dos CPFs, a gente teve um outro caso, ainda na vigência do Marco Civil da Internet, antes da LGPD, que foi do Banco Inter. O Banco Inter, ele é uma fintech de tecnologia financeira e ele foi listado, foi a primeira fintech de tecnologia financeira listada na Bolsa de Valores. Em 2018, ele teve, logo que ele lançou na Bolsa, um grupo hacker pegou cerca de 19 mil dados de correntistas dele e ameaçou ele, se ele não pagasse um resgate milionário por esses dados, a vazá-los. Ele, por meio de tratativas com o Ministério Público e já ciente de que seria condenado, ele fez um acordo para o pagamento de R$1 milhão para instituições que combatem ao crime cibernético. Então, assim, isso é uma coisa que vem não de hoje, já vem de tempos, e a tendência é que a fiscalização, para que ocorra uma efetiva utilização da lei, cresça cada vez mais. E isso não só no Brasil, como no mundo, começando na Europa, já com alguma coisa nos Estados Unidos e aqui no Brasil, começando pelo Marco Civil da Internet, e hoje com uma lei de 2019 que entrou em vigor somente no final de 2020, em setembro mais precisamente, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é recente, mas tem causado, tem sido tema de muito estudo para que ela haja de maneira mais eficaz para o consumidor e para as empresas também, porque as empresas elas têm que ter um cuidado excessivo agora com essa proteção de dados e com todas as informações que elas recebem, que elas colhem e assim por diante. Eu agradeço a todos, agradeço ao professor Edivaldo pela oportunidade de vir aqui hoje falar com vocês,
Agradeço a todos vocês também por, por estarem aqui, por compartilharem, por falarem também o que vocês acharam. Foi muito bom. E fico à disposição para dúvidas. E se precisarem de alguma coisa, deixei meus endereços para contato. Muito bom, Thales. Muito legal. Não tem como deixar de comentar esse 2018 do Banco Inter aí, a gente pôde presenciar um pouco aí das ações hackers aí, né? O que ocorreu realmente teve esse vazamento de dados em 2018 e o hacker, eu gosto de falar cracker, né? Mas o cracker é o lado mal da coisa e o hacker é o lado bom, né? Bom, sim. Mas ele fez um manifesto e eu tive um contato prévio com esse manifesto aí na época, né? A gente estava durante o mestrado, a gente pôde presenciar uma parte desse manifesto hacker aí, e que ele fez sobre a comprovação que realmente ele vazou os dados do Banco Inter, né? E aí você viu que a penalidade aí foi 1 milhão, né, de reais para empresas, né, para poder pagar essa dívida aí, né, com seus clientes. Interessante. Mas eu quero agradecer mais uma vez aí pela sua explicação, pela sua disponibilidade do tempo, né? Foi muito bom, foi muito esclarecedor. E aí eu queria, assim, se você permitir também, né, a gente ter um tempinho para poder abrir com umas perguntas, alguma discussão, pessoal, né? Se algum aluno aí gostaria de participar, colocar alguma informação, né? Deixar um tempo ainda para poder responder umas questões e a gente interagir, não só perguntas e respostas, mas gerar uma discussão. Pode ser? Sim, claro, pode ser. Eu queria só comentar, o Caio, o aluno Túlio no começo também respondeu, né, que a LGPD era para regularizar, né, regularizar a utilização de dados sensíveis, conforme você falou. Um exemplo, documentos. E o Luan também comentou sobre dar diretivas de como os dados devem ser tratados pelas empresas e qual a finalidade da coleta desses dados. Então, realmente, as respostas, eu acho que 1 milhão vai ter que dividir em algumas partes. Fazer um racionamento aí. Um aluno acertou aí, né, na resposta, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom Dá para mesmo. perceber que o pessoal tá antenado, realmente, interessante, né, com a sua pergunta. E aí também o Caio, né, Caio, até eu queria se abrir um espaço para você, se você quiser comentar. O Caio comentou, né, quando você estava falando ali dos cookies, das coletas de dados, a gente sabe, né, o Caio indicou aqui, ó, algumas ferramentas fazem isso, né, essa a questão analítica, né, dos acessos, dos cookies. E tem, né, o Pixel do Facebook, uma ferramenta mais técnica, o Google ADS, né, que a gente sempre vê isso aí, a gente acessa lá o endereço, a gente vê que está sendo monitorado, né, coletado informações, e o Pixel do Pinterest, né, Caio? Se o Caio quiser comentar alguma coisa, previamente ele diz que basicamente elas pegam os dados dos clientes e te ajudam a formular campanhas, né, para determinadas áreas, né? Caio, você quer comentar alguma coisa a mais sobre isso? Já teve algum contato? Você trabalha com isso? Professor, eu trabalho Obrigado. num lugar que mexe muito com loja, né? Daí e serve então esse tipo de serviço, né? O Hum, Pixel basicamente ele pega eventos que o cliente faz e mostra para o lojista. Tipo, se o cliente entrou na loja, ele vai mostrar lá que tem um page view. Se o cliente entrou no checkout da loja, vai aparecer lá que ele iniciou o checkout. que Que ele, bacana. que ele, por exemplo, fez o pagamento por boleto, que o cartão foi recusado, para esse tipo de eventos que eles pagam para o lojista fazer campanhas em cima disso. Ô, Caio, você trabalha assim, antes disso, só esqueci de falar, né? Se a gente não é necessário citar nomes de empresa que a gente trabalha, nem citar o que faz realmente, né? Se quiser mudar o meu amigo, meu tio, né? Meu parente fazia, faz, seria bom usar nisso. Mas, ô, Caio, você tem algum contato com essa ferramenta? Você usa do dia a dia, assim? Eu em si não uso, né? Mas os clientes da empresa que eu trabalho utilizam bastante. Certo. Daí, às vezes eu tenho que ajudar eles em configurar essas coisas, porque eu trabalho na parte de suporte, né? Interessante. Para você ver que é uma visão que nós, usuários finais, né? Quando está comprando um produto ali, a gente não tem essa noção de que está acontecendo isso, né? E já o pessoal lá por detrás disso já sabe quantos cliques foram feitos, né?
o usuário que clicou no checkout, que às vezes a gente recebe lá, eu recebo muito, às vezes você está paquerando um produto ali, né? E aí você recebe lá de uma empresa lá, você esteve navegando em nosso site, ó, aquele produto que você estava verificando está na promoção, ou te dou um cupom de desconto para você poder acessar pelo app, né? Quantos, não sei se você, né, já receberam esse e-mail, né? Vem no teu e-mail mesmo, né? Porque você está com a conta cadastrada lá, então você foi monitorado, né? Foi Tem, monitorado. ô, professor, tem como saber, viu, se você está sendo monitorado por um pixel do Facebook. Ah, Se tiver tem uma extensão no navegador que chama Pixel Helper. Você pode ver aqui que se você está sendo monitorado, né? E qual evento que foi disparado quando você entrou no site também. olha que interessante. Legal, ô, Caio. Esse Pixel Helper Pixel Helper eu não conhecia, não, né? É interessante. E aí, assim, nós ainda, né? Nós temos aí o dever de estar conhecendo isso, de estar tendo esse contato, nós estamos estudando isso. Mas agora um usuário, né? Eu não vou falar leigo, mas o usuário comum, nós somos usuários finais, né? Quando está comprando e navegando, né? E a gente acaba não sabendo toda essa verificação, essa análise, né? Agora imagina antigamente, se eu tiver errado, Thales, me corrija, mas aí talvez uns 6, 7 anos atrás, que isso não era tão legalizado ainda, né? Está sendo agora, mas quantas informações nossas, né, pessoal, eram, entre aspas, vamos dizer assim, roubadas, né? Porque não pediu permissão, né? Pra gente. E aí a gente tava. E até hoje, né? E essa manipulação, né, em cima da gente, né? E claro que isso agora se tornou mais visível aí com essas leis que visam ajudar, né, nos proteger, no caso, né? Interessante. Outra colocação também, Thales, que eu sempre comento com o pessoal, você falou do currículo, né? Às vezes a gente não dá muita importância, até mesmo no simples cupom fiscal, né? Eu mesmo, às vezes, eu acho assim, interessante. A pessoa, você quer o comprovante do cartão de crédito, né? Não, não quero, manda por SMS. Mas às vezes tem órgãos que acabam imprimindo, né? Então você fala, me dá, que aí eu guardo, depois eu jogo em casa, né? E aí você joga lá no lixo, joga uma aguinha no lixo, né, por cima para poder Apagar. apagar. Agora com o álcool aí, o álcool em gel, o álcool você põe a mão no negócio, borra tudo, né? Bota tudo. Mas Sim. às vezes são documentos que a gente não faz importância, né, de estar enviando para uma empresa, né? Que nem antigamente. Eu digitei muito currículo na minha vida no começo, né? E agora as pessoas, tem um modelo e tem, vou pôr o CPF, o nome, não precisa, não põe CPF não põe RG, põe ali seu e-mail, o seu telefone celular, né? Às vezes nem endereço é bom colocar, porque vai saber como que esse currículo, e depois ele é manuseado, né, lá no RH da empresa, né? Aí que entra a função também de PO, né? Que é onde ele vai ter que estar antenado com isso, né? Só que às vezes a gente não dá muita importância para isso, né? E também aquela pessoa que trabalha com aquela pilha de currículo tá lá, né? Não tá no cofre, não tá no armário tem uma senha, né? Um bom exemplo que você deu. Sim, e também um exemplo, por exemplo, de um currículo, assim, por exemplo, quando você vai vender um carro no Web Motors, assim, só para ilustrar que, por exemplo, no currículo você coloca o seu telefone, mas é que tem um golpe que eles usam que é no Web Motors. Você vai vender um veículo ou até mesmo no OLX, você coloca o seu telefone para contato. Com base no que você está vendendo, os criminosos eles pegam seu telefone, eles dão um jeito de cloná-lo e entram em contatos com seus contatos para pegar valores. Então, quer dizer, você deixou um dado exposto e esse dado foi utilizado por criminosos para aplicar um golpe em outras pessoas. E então, assim, é claro que o mundo digital ele é importante, mas o mundo físico também. A gente tem que tomar cuidado com alguns dados e para quem a gente vai fornecer esses dados. Exatamente. Então, hoje em dia, que nem você falou também no começo, achei interessante que você colocou lá, né? Antigamente a gente estava no mundo físico, hoje a gente, que você colocou, né? A globalização, né? Nós somos mundo físico, só que hoje nós temos uma vida na Matrix aí, né? Ou naquele outro filme lá, como chama lá, que você tem uma outra identidade, lembro o nome, não é Skin, né?
Quando a gente usa uma figura no... Tipo de um skin, né? No Minecraft, mas a gente usa uma outra imagem, até de roupa, Um né? personagem, É, um um personagem. char, Hã? anime, Você falou, o que você falou antes aí? personagem, char e É, anime. char, mas tem outra palavra que não vou lembrar. Aí o que acontece? A gente tem um mundo, né, globalizado, e aí o mundo físico passa para o mundo virtual. E aí uma vez também num evento, um advogado comentou, né? Ah, mas ainda o pessoal perguntou, e as leis, né? Isso há 8 anos atrás. Aí o pessoal falou, isso, Túlio, obrigado, Avatar. Tava o Avatar, né? Um avatar. Aí, mas assim, as regras, né, aplicadas ao mundo físico seriam as mesmas aplicadas ao mundo digital. Porém, o mundo digital ainda carece de leis, carece de regras, de normalizações. Só que assim, pessoal, ultimamente esses casos de golpes têm aumentado muito, né? Quando eu digo aumentado, é a questão assim que está acontecendo já com a gente, né? Outro dia mesmo a gente conseguiu contornar um golpe, eu e minha esposa, uma amiga dela, uma compra, o site era legal, tinha certificação digital, a pessoa interagia com você, né? Foi enviado, e aí o que era interessante, que o pagamento era pelo PagSeguro. Então eu falei, é um site seguro, né? Assim, um site sério. Só que mesmo assim aplicaram um golpe, né? E conseguimos retornar o dinheiro pelo pagamento ter sido pelo PagSeguro. Para você ver, tinha certificado digital, atendia você pelo WhatsApp, tudo. Mas sabe quando fica um pezinho atrás ali? Então, esse pezinho atrás, o pessoal, né, o usuário leigo, o usuário que tá entrando nesse mundo agora, ainda não tem como a gente consegue identificar ali que tem alguma coisa não legal, né? E aí, sim, quando acontece o golpe, né, a dor de cabeça ela é 5 vezes maior do que o mundo físico, né? Não sei se vocês concordam com isso. Para você poder recuperar a sua identidade, o seu dinheiro, até a sua índole, né? Se você for manchado, no caso. E isso está acontecendo muito agora. Por exemplo, essa semana, por coincidência, na segunda-feira, eu estava aqui em casa, aliás, estou em casa já faz tempo, né? E o meu filho fazendo aula, eu ali trabalhando junto, né, na sala, uma vizinha aqui da onde eu moro. Olha só que interessante. Ela me chamou no WhatsApp. Essa vizinha, ela vende pão. Ela vende pão, ela vende salgado em casa. E nós sempre compramos dela aqui. Onde eu moro é um condomínio, então todo mundo conhece, quase todo mundo. E aí ela me chamou, só que ela me chamou no celular de uma maneira que não é geralmente como ela me chamaria. Ela me chamou de ei. Tipo assim, ei, né? Só que aí, olha só a minha cabeça. Será que ela tá me chamando de Ed? Ela me chama por Ed? Ela errou, né? Então ela escreveu ei, faltou a letra D, né? Então, Ed ou EI. No lugar do I tem um D ali. Aí eu falei, será que ela errou a digitação? Olha só a minha cabeça onde foi pensar. Por chamar de EI, psicologicamente, eu não achei que era ela, mas ela pode ter errado e colocado Ed, né? EI. Aí eu falei, oi, fulano, tudo bem? Ah, você me chamou? Eu te chamei. Ela perguntou, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você? Tudo bom. Até aí, normal, né? Posso te pedir um favor? Eu falei, aí já achei estranho. Pode? Falei, né? Não, é que eu tô com um probleminha aqui na rua, eu não estou em casa aqui agora, eu não estou conseguindo fazer um Pix. Eu cadastrei meu Pix e o banco tá invalidando a minha ação. E eu estou precisando fazer um Pix agora. Aí na hora, aí eu falei, o golpe, né? Então é o golpe. Mas veja bem, antes disso, ela me chamou de EI. Olha só, na hora ali, eu já achei estranho. Então, assim, esse sentimento, pessoal, esse sexto sentido que a gente tem que começar a ter também, nesses golpes, sempre tem alguma coisinha que o atacante ele vai demonstrar, né? E aí, na hora, eu deixei a conversa fluir. Falei, vamos ver até onde a gente vai conseguir pegar alguma informação, né? Aí eu falei, eu consigo fazer para você, mas quanto você precisa? Aí o atacante colocou R$ 490 e acho que era 89 centavos, né? Não, minto, era R$ 450,90, veja bem. Até um valor meio baixo, né, para quem quer, né? Aí, de repente, eu falei, não, me passa então a chave, me passa a chave, me passa aí
o CPF, que for, né? Aí, nesse momento, eu liguei para ela, telefone fixo, e ela já estava sabendo do golpe, porque o síndico do condomínio e mais a companhia limitada, todos estavam recebendo o golpe, né? E já tinha lá na casa dela, falar com ela. Aí ela falou, não, eu tô sabendo, tô aqui nervosa, né? Eu falei, não, eu tô tentando conversar aqui para ver se a gente consegue até onde, né? E aí nós temos aqui vários policiais que moram no condomínio, e já, inclusive também tinha recebido o golpe, estava na casa dela já esperando alguma coisa a mais, né? E aí parou. Então acho que ele descobriu que todo mundo já estava sabendo, ele já parou, não deu mais conversa, não deu mais linha na pipa. Então, assim, eu queria dizer que a gente tem que ficar um pouco antenado com isso. É uma outra área interessante, além do direito e além da computação, é uma área da psicologia que vai estudar o perfil do atacante e também pode contribuir na educação de nós, usuários, né? Até a gente pode ir nessa compra, nessa proposta de oferta, porque nós somos induzidos por situações de perigo, então a gente desativa a nossa mente e a gente quer resolver o perigo logo, então o atacante ele vai usar de uma maneira extrema, fazer com que o nosso psicológico reaja, né? Não vai ser proativo, você vai reagir, ou numa maneira também, reação boa é quando a gente recebe uma oferta de uma promoção muito grande, né? Principalmente nesses phishings, que é onde a gente vai cair no golpe, né? Ah, mas tem criptografia. Não resolve só a criptografia. A criptografia vai resolver o transporte desses dados. Pode ser a criptografia fraca, média, o que for, a mais forte. Só que lá na ponta, quem vai operar esse sistema somos nós, né? Humanos. E é onde a gente tem que ter esse sexto sentido também, né? E aí também, né, Thales, eu não sei como está o andamento aí hoje das questões de suporte, né? Tem demorado bastante, né? Principalmente no interior, delegacias digitais, né? Essa questão também de dar um respaldo jurídico ao usuário final, né? Não sei se você pode falar alguma coisa sobre isso. Assim, delegacias especializadas em crimes digitais é só na maioria das vezes nas capitais. Isso. Porque a gente tem uma carência, assim, é claro que uma pessoa da área vai saber falar muito melhor do que eu, mas assim, é o que eu vejo. A gente tem uma carência de efetivo e também de investimento, porque, por exemplo, a Delegacia de Defesa da Mulher, ela foi instituída lá na Lei Maria da Penha, uma lei de 2005, 2004, e até hoje ela não são todos os municípios que têm uma Delegacia de Defesa da Mulher. Pra você ver. Então, assim, já são vários anos para implementar uma coisa que era para ter corrido lá atrás. Então, assim, eu acho que em relação a crimes cibernéticos, vai demorar um pouco para começar a ter delegacias especializadas. Também acho. Mas é o que você falou, a gente tem que tomar, enquanto usuários finais, tomar os cuidados mínimos, né? Por exemplo, inclusive fica a dica, tem um site da Receita Federal, você consegue, vai fazer uma compra online de uma empresa. Eu, geralmente, quando compro online, eu pego o CNPJ, que saiu no boleto ou no comprovante de pagamento de alguma coisa, e verifico para ver se aquele CNPJ é realmente da empresa, antes de efetuar o pagamento. Principalmente online, porque assim, às vezes eles mudam, fazem um site idêntico. Só que o CNPJ do depositante, da pessoa que vai receber o depósito, é diferente do CNPJ da empresa. Perfeito. Então, assim, é interessante você tomar alguns cuidados nesse sentido. De segurança digital, para evitar algum golpe no WhatsApp. Criptografia dupla, dupla identificação. Você pega, tem Duas etapas. em duas etapas, isso. Você deixa tanto a WhatsApp normal e coloca uma outra, uma outra senha para proteger. No e-mail a mesma coisa. Hoje a gente tem algumas ferramentas que ajudam. Sim. Foi bem. É que você falou da CNPJ e foi muito válido, né? E aí tem a questão da promoção. Ó, a promoção é um site desconhecido, você tem apenas 1 hora para fazer a compra. E você quer comprar, não, vou comprar aqui, tá. Mas aí você parar para fazer a consulta do CNPJ, né? Que nem o Felipe falou aqui do Se Integra, né? Se Isso? integra. Integra, né? Ir lá consultar. Porque o CNPJ são pessoas falecidas de empresas fechadas, né? As CNPJ de empresas, um proprietário falecido de uma empresa que já fechou, e é o laranja, né? São laranjas ali conversando com você pelo WhatsApp,
Então, não dá mais para confiar realmente no cadeadinho. Tem certificado digital gratuito aí para o usuário final. Você não paga nada, porque é um absurdo você manter um certificado digital, né? É a manutenção disso, que é um terceiro que vai ali te certificar que você realmente é você na internet, é Americanas, é o Extra, né? É o Mercado Livre. E também o que incomoda um pouco, que você tem que incomodar, quando é um site.com, né? Hoje nós temos aqui no Brasil, temos não, já há tempo, o NIC-BR, e o NIC tem feito é, muita divulgação para que as pessoas, nós brasileiros, adquirimos um domínio.br, porque ele consegue te dar uma manutenção e dar também até um aporte jurídico. Quando você adquire um domínio.com, né, é mais barato, você está hospedando um domínio não sabe aonde, é americano, né? Mas você não vai ter um respaldo de suporte, se precisar em último caso, por exemplo, do CERT-BR. O CERT é um sub-órgão do NIC-BR, que é o que cuida da segurança aqui no Brasil da internet. Até quando esse último golpe que a gente presenciou, ele falou, a gente não pode fazer nada porque está hospedado em servidores americanos, né? Claro que um deles respondeu, o que estava hospedando a página da transportadora falsa. Ele respondeu e tirou o site no outro dia. Até achei estranho, sabe? Muito rápido. Mas você não tem um contato próximo com o .com. Por isso que é importante você também registrar o seu domínio.br da sua empresa. Né? Hoje tem vários subdomínios, né? O .org.br, o .com, o .adv, né? .br, o .et, que é pessoal especialista em tecnologia de informação, .biologia, lá, acho que é bio, né? Então tem vários domínios que ajudam você aqui no Brasil. E você tem um aporte, né? Jurídico também e técnico. E essa questão de consultar o CNPJ é ótimo, né? Já ajuda bastante também. Só que a gente tem que ter calma, parar e, né? Será que isso realmente é um golpe, né? E a verificação de 2 etapas, muitas pessoas ainda não conhecem esse recurso e acham que atrapalha, né? O WhatsApp mesmo tem, é interessante, porque não é toda vez que ele pede para você, né? A 2 etapas, porque na hora que você for cancelar o teu WhatsApp ou alguém quiser clonar, não vai conseguir também, né? Porque vai te pedir a segunda senha para fazer uma ação mais grandiosa. Por exemplo, cancelar o WhatsApp, mudar de telefone, ele vai pedir a segunda senha. E o WhatsApp, eu não sei dizer ali, eu não investiguei quantas perguntas ele faz, mas não é todo dia. Às vezes é 2 vezes por semana, 3, 4, ele vai te perguntar a segunda etapa. Já o Mercado Livre, ele é insistente. O Mercado Livre, ele te faz quase toda hora a verificação em 2 etapas. Mas é um saco. Eu não acho mais isso um saco, não. Eu acho muito importante. Porque ele te manda por e-mail, se você estiver acessando pelo site, né? A verificação te manda. E ele pergunta se você quer fazer a segunda etapa em celular, SMS ou por e-mail. Então, pode dizer, tem várias vias, não lembro a terceira agora, de segurança. Isso já é não estou aqui fazendo propaganda, mas isso já demonstra que o site está mais preocupado com a sua segurança, né? O Outlook, o Gmail também hoje tem essa possibilidade. Eu coloquei tanto no meu Outlook quanto no meu e-mail profissional, nos dois eu coloquei a dupla checagem. No Outlook, né? Isso. Então, a Fernanda falou aqui, né? Para e-mails corporativos da Microsoft também tem o Authenticator, né? Você fala, Fernanda, aquela ferramentinha que fica no teu browser ali, para poder entrar, guarda a senha, ou para autenticar mesmo? Isso. Fernanda, se você puder responder, Fernanda. Autenticar. Exatamente. São maneiras, gera um PIN. Isso. É como se fosse parecido com o token do banco, né? O ID do banco. Os bancos começaram com isso. Você não está vendo o chat, né, Thales? Agora eu tô. Você está vendo? Então Agora eu fechei o compartilhamento, ele... então ele abriu para você. Isso. O Felipe está falando aqui também. Aconteceu um negócio com minha mãe essa semana. Ela comprou um chip para trabalho e o celular dela não possui espaço. O WhatsApp ela continua usando com outro chip sem estar no celular. Ué? Tá.
É que se você consegue entrar no WhatsApp, é o mesmo sistema que a pessoa que clona faz. Ela acessa, ela envia o código, você coloca o código e fica registrado naquele celular. Ah, aquele E isso, celular. no caso, ela estava usando o número dela sem estar no o chip no celular. Só que eu Isso que tava, aconteceu. tipo, usando como se estivesse online lá, aquele código temporário, você fala? É, ele tá registrado no celular sem ela precisar estar com o chip do número que ela colocou no caso, né? Já tá usando normal. Tá usando normal. É, mas eu não sabia, até o Luiz comentou agora que É, sempre foi assim. é. É Eu por não isso que sabia tem a chance que de. o funcionamento dele era assim. Ela, o Luiz comentou aqui, por isso que ajuda na clonagem do número, né? O WhatsApp ele é amarrado com o número do celular, mas não depende da rede celular. Falou bem, Luiz. É, porque tem o WhatsApp Web, né? Sim. O web ele pede o QR Code, mas você precisa ter a Isso. tua ferramenta ali, né? O teu número O amarrado seu, para ler, né? É. Só que deveria ter ali uma. Ele expira a sessão, às vezes. Agora ele pergunta mais, né? Se você fica conectado, tá aparecendo ali que você está conectado. Mesmo com a máquina desligada, ele deixa a sessão ativa, né? Talvez a sessão deveria expirar, né? Diariamente, né? O Telegram eu não sei, mas tenho certeza, quase certeza que também funciona igual. O Telegram também eu não tenho Telegram, né? Não dá para ser escravo de todas, não. Ser escravizado por todos. ainda tem aquela polêmica do Telegram lá, que teve aquele vazamento no começo do ano passado, lá do Moro, com o Dallagnol, Sim, porque eles não tinham a criptografia, o Telegram ele não tem a criptografia de ponta a ponta ponta. a ponta. O WhatsApp, até pouco tempo atrás, ele era meio, assim, ele é meio inviolável por conta da criptografia de ponta a ponta. Então o pessoal faz o quê? Faz ligação por meio do WhatsApp para não rastrear. E assim, agora tem esse que usaram no caso do menino Henry, no Rio de Janeiro, aquele aplicativo israelense. Então ele consegue quebrar algumas portas, que antes eram inquebráveis. Fotografia, né? Então, Hum. aí que tá também. Tem aquele caso aí, anos anteriores, da quebra da criptografia do iPhone, né? Que o FBI precisou pressionar a Apple e a Apple não quis, né, fornecer a quebra. Vocês percebem que a gente começou a entrar numa situação que, assim, que cai naquela questão também da neutralidade da rede, né? Você tem que ter uma internet livre. Tá, mas se você monitora demais, mas você vai interferir na privacidade dos outros, né? É livre, é igual a rua, né? Ela é livre para você ir e vir, só que você tem câmeras hoje. Qualquer problema que tenha acidente ou um assalto, vão pegar as câmeras, né? Então, isso não tem mais como ser mais uma coisa privativa. Aí a questão do WhatsApp também. Então, eu faço um aplicativo desse, eu garanto que o meu usuário não está sendo monitorado por criptografia. Tudo bem. Para quebrar essa criptografia vai demorar muito tempo. Só que aí, num caso grave de morte, né? Aconteceu, infelizmente, do menino Henry também. E num caso muito, aí, num ataque terrorista, né? Terroristas usam tecnologia, principalmente eles. Até que ponto eu não posso extrair essas informações? Então fica uma questão muito grande nisso, né? O órgão da polícia, ele é confiável? Ele tem que ser confiável, tem que ser íntegro. Mas as pessoas que estão lá dentro, não sei se são, né? Então fica essas dúvidas também. Algoritmos de aprendizado de máquina estão monitorando a rede para pegar palavras-chave. Por exemplo, data mining, análise de sentimentos. Seria ótimo, né? Você de repente descobrir terroristas, pedófilos nessas redes, pelos dizeres deles. Mas até que ponto isso tira a privacidade de mim ou não? Do lado bom da coisa, claro. Então existe isso, estamos caminhando para uma questão dessa hoje, né? Complexa, não é? Tanto na questão legal, tanto na questão tecnológica. Mas que tem algoritmos que fazem isso hoje, sim, tem bastante, né? E a Google é uma pioneira disso, né? A Google é uma potência hoje que ela tem, assim, quase todos os dados do mundo inteiro, né? Sim. Nos seus E outra buscadores. gigante que está crescendo muito hoje é o Facebook, né? Que é dono do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, do próprio Facebook. Sim, nossa, completamente, né? Ele é um detentor de dados pessoais aí muito grande, né? O próprio YouTube, né? Também, que da Google, né? Os vídeos, porque hoje os algoritmos de
de mineração de dados, né, eles conseguem ler, porque antigamente falava assim, como que eu vou dar uma busca num arquivo? Vídeo, não tem como. Um arquivo texto a gente consegue buscar informações, né? Mas num arquivo de vídeo é mais complexo para fazer isso. Hoje os algoritmos especializados conseguem varrer um arquivo e buscar informações de voz e de imagem. Tem um documentário na Netflix, chama O Dilema das Redes. Ele é muito interessante, que ele fala muito sobre os algoritmos. Ah, foi acho que colocado ano passado no Netflix, né, Thales? Isso, Interessante. isso. Isso. Eu acho bacana esses documentários aqui e filmes que estão voltando para isso agora, que faz a gente ter uma abstração melhor, vendo, né, o que está acontecendo. A gente fala, mas a gente vê realmente acontecer esses textos de conversa que nós estamos discutindo aqui, falando, pessoal. Os filmes já estão mostrando uma certa realidade. Por exemplo, esse filme aí, o Upgrade, que tem no Netflix agora, de 2015, não, perdão, o 2019 é o Upgrade, mas o Hacker de 2015. Acho que aquele ator que fez o. Não sei se foi o Thor ou fez o Capitão América. Assim, é 2 horas de filme. É bacana, por um lado, mas é muito romantismo. Eu acho que perdeu um pouco o foco ali. Mas, assim, ele explora inicialmente o ataque de uma usina nuclear na China, pelo hacker, né? Jogando ali um algoritmo, né? Que consegue abrir uma porta, toda aquela coisinha, né? Vai, explorou, abriu a porta e joga ali um ataque de negação de serviço em um dos CLPs dessa usina. Então, a usina já é conectada pela internet. Tivemos agora, semana passada, o ataque ao oleoduto lá, né, dos Estados Unidos, que acabou congelando ali a distribuição de gasolina ali para os Estados Unidos, né? Aí o que aconteceu? É semelhante. Aí essa usina nuclear, ela sofreu uma explosão porque foi sobrecarregado ali um dos CLPs, não conseguiu refrigerar ali, né? O sistema de refrigeramento, e aí explodiu. É interessante esses filmes, mostram uma certa coisa que está acontecendo já recentemente. Tá? Então, tudo que estiver aí conectado na internet das coisas vai exigir mais segurança, porque hoje a gente percebe que não é mais ficção conectar alguma coisa na internet para trocar essa informação. Os carros, né? Os dispositivos médicos, a nossa própria televisão, videogame. E isso também, essas leis vão ter que estar, o quê? Encobertando isso, né? Cobertando, não, protegendo também essas informações, né? Tem muitas histórias também de videogames, né? Eu já comentei isso em sala de aula, que mesmo com a câmera desligada do videogame, né? Via software, né? Eles estão coletando imagens, estão coletando áudio da casa. Né? Acho que teve um aluno, não lembro quem falou sobre isso. Tem também a questão dessas Smart TVs. Existem já trabalhos, artigos científicos especializando na técnica forense desses dispositivos. Você fazer uma investigação forense na televisão para você poder verificar os vestígios de dados que aquela televisão acessa. Uma outra área interessante também que está junto com o direito, né, Thales? A questão da perícia forense, da técnica Sim, forense. sim. Né? Então, tem muita profissão surgindo, né? Como é o DPO, né? O DPO, que também é uma profissão que, como você falou, já está em vigor e é uma profissão de alta responsabilidade, né? Hoje em dia. Sim. E essas empresas mais novas, perdão, as empresas mais antigas e mais potentes, já tem que ter um DPO lá para trabalhar, né? Ou não, né? Vários, né? Um setor só né? Um setor só que vai cuidar disso, né? Desses dados sensíveis, né? Eu vi aqui o Rafael tinha comentado, desculpa, Rafael. A Play Store mesmo evoluiu em segurança. Antes você só precisava informar que o aplicativo vai usar, né? Hoje em dia tem que colocar permissão no código para ser acionado a cada coisa que o usuário for fazer. Permissão para acesso à câmera, exatamente, né? Acho que se eu estiver errado, né, Rafael, você me corrige. Mas a gente percebe que os aplicativos antigamente não perdiam permissão para a gente, né? E hoje, né, por exemplo, às vezes você instala, ele pede uma permissão ali inicial. Eu quero acessar os seus arquivos. Ok. Mas na hora que você vai ativar aí uma segunda parte do aplicativo, agora eu preciso acessar a sua câmera. Sim ou não? Né? Agora eu preciso acessar a sua geolocalização. Isso também é interessante, né? Demonstra que o aplicativo é sério.
Mas, às vezes, eu fico preocupado que ele faz uma pergunta ali, não sei se vocês também têm essa preocupação, mas ele faz essa pergunta e eu dou que não, eu não quero que ele acesse a minha geolocalização. Como que eu sei que ele não está acessando realmente? Não sei se vocês têm essa preocupação, professor, mas é só verificar ali que o teu celular está desligado. Tudo bem, já é uma outra maneira de proteger, mas até que ponto eu sei que ele está ou não, até ou não, tá pesquisando sobre a minha vida? Ou vocês não têm essa falsa sensação? Falsa ou verdadeira, não sei, né? Não dá para saber tudo, né? Não dá para monitorar, você não está vendo ali realmente o que está acontecendo, não é, gente? Por que o Felipe deu risada, hein, Felipe? Então, né? E tem um caso também, agora, né, já um caso antigo, de uma menina americana, uma jovem, uma adolescente, que engravidou. Também tem, né? Engravidou e ela foi. Depois vocês pesquisam na internet que tem esse relato aí, mas basicamente assim, ela ficou grávida, não contou para os pais, e ela foi numa loja de produtos de bebê. E lá ela fez um cadastro, parece. Ou um prévio, né, para ver orçamento, ofertas de fraldas. Passando algumas semanas, chegou um panfleto na casa dela, né? Chegou um panfleto na casa dela. Não, eu minto, eu acho que estou errado. Eu acho que ela pesquisou pela internet. Também foi na loja fisicamente, mas pesquisou na internet, ou a loja, os produtos. Chegou um panfleto na casa dela e o pai e a mãe não entendeu que estava chegando uma mala direta ali de ofertas de produtos de bebê. Ficaram perdidos, né? Mas não tem ninguém grávido aqui, não tem um filho pequeno, né? E era a própria filha que estava grávida, não queria contar para o pai. Então a própria loja, né, fofocou aí sobre a gravidez da filha, né? E ela em nenhum momento solicitou que viesse uma mala direta na casa, né? Teve vazamento de dados também daquele site de relacionamento, né? Site de segundo relacionamento, retrasado nos Estados Unidos, que onde tinha e-mails vazados, e-mails institucionais do governo americano. O site foi invadido, né? Eles filtraram dados de lá e teve vazamento de dados. Então, assim, esse mundo não tem mais como ter privacidade, por um lado, né, Tassi? Né, pessoal? Não tem. Hoje, inclusive, eles usam a geolocalização para apurar alguns crimes, por exemplo, o da Marielle, lá no Rio de Janeiro. Eles usaram a geolocalização de todo mundo que passou ali naquele horário que foi cometido o crime, com o celular e acharam o criminoso. Então, assim, então? para ver quem, assim, para achar, buscarem os suspeitos. Eles viram quem passaram na região ali pela geolocalização do celular e fizeram uma apuração. Então. Ainda o pessoal brinca que alguns assassinos do passado, que assassinos em séries que ficaram um tempo sem ser presos, ou outros que nem foram presos, não conseguiriam hoje, porque se você tá com seu celular, eles vão te localizar. Exatamente, né? O próprio GPS ali, o rastreamento do satélite, às vezes nem que você também, outra coisa também, nem que você ativou a geolocalização, a telefonia celular ela consegue saber ali, né, onde estava o teu chip andando, né? O governo do estado de São Paulo não usou isso pro negócio da vacina lá, para saber que o pessoal estava na gandaia não à noite, né? Olha só. O tal celular tá depois das 10 horas da noite. Onde você está andando? Por que você tá nessa um monte de gente junto ali? Até isso, pessoal, né? Foi usado, né? Foi bem colocado o que você falou da geolocalização. Isso aí. Pessoal, alguma pergunta mais para o Thales? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Teve um aluno aqui, né, o próprio. Cadê aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó, o Felipe, né? Achei interessante a palestra. Parabéns, Thales. Felipe Freitas. Eu não sei se eu estou rodando no chat que você está vendo também junto, tá, Thales? Aí, vendo? Não, foi 8:11, né? Bacana deixar claro que a LGPD não é apenas para softwares. Exemplo mesmo que foi dado por você do currículo. Isso, exatamente, não é só para software, né? Tecnologia. O Luan perguntou: essas permissões são do Android. Todo aplicativo tem permissões padrões que podem ser acessadas. Existe um documento onde tem que estar explícito todas as permissões que o aplicativo precisa, que não são padrões. Dependendo desse tipo, além de estar nesse arquivo, o usuário precisa dar permissão
senão o aplicativo não consegue acesso. São políticas de segurança do Android. Ah, sim, bem colocado aqui, Luan, exatamente. Né? Para que o aplicativo possa ter desenvolvimento, desempenho, né, e evolução de utilização, o Android aí acaba explicitando isso, né? Então, quando você vai comprar um aplicativo, baixar um aplicativo lá da Store, geralmente ele fala ali quais são os tipos de acessos necessários para que o aplicativo consiga, né, desenvolver a sua função. Uma vez, como não sabia aqui colocar, coloquei que acessava a agenda só para lançar para o ar. O Rafael falou, né? Coloquei que acessava a agenda só para lançar para... só para você deixar o aplicativo no ar lá, né? Isso seria um desenvolvimento mesmo, no código do app. Bacana, pessoal. Então, hoje a gente tem mais uma opção aí na programação, né? Desenvolvimento, né, no caso do Android. Essa questão de permissões, o que o app pode ou não acessar, ou que vai precisar acessar no seu dispositivo, né? Então, antigamente isso não era visto em programação, né? Tem um filme muito antigo, eu acho que é de 90, vocês aí, a maioria não eram nascidos ainda, eu não lembro o nome agora, eu acho que foi com a Sandra Bullock. Ela tinha o antivírus, o software era um antivírus, só que um analista de sistemas descobriu que se ele desse, acho que era Ctrl Shift, e clicava no canto inferior direito do aplicativo, ali pertinho do relógio, mais ou menos, do Windows, né, mais ou menos, você tem uma noção, se ele clicasse Ctrl Shift ali e clicava, abria uma porta, um acesso a esse sistema que dava acesso a um sistema do governo. E aí, esse analista descobriu isso, e ele começou a ser perseguido. Eu não lembro se já morre no começo do filme, não. Começou a ser perseguido pelas instituições do governo e também instituições criminosas, porque sabiam desse trâmite do aplicativo. Então, lá, tempos atrás, já tinha essas ideias, né? E do aplicativo, né, guardar informações ocultas, né? Muito tempo atrás. Pessoal, mais alguma pergunta? Carlos, quer colocar mais alguma coisa? Não, e só observando que, assim, isso foi no outro caso, mas, por exemplo, teve um jovem mineiro que, acho que no começo desse ano, ele ganhou uma premiação do Facebook por achar um bug na página. Então, assim, tem algumas informações e, às vezes, elas são recompensadas. Você compartilhar elas com a desenvolvedora do aplicativo. É o programa de Bug Bounty, né? Que hoje também está em vigor. Um desses, né? Incentivos, né? Que é onde você consegue achar aí uma vulnerabilidade e consegue provar que realmente isso existe, né? Isso tem sido formalizado também aí, né? Até estava conversando com o aluno Túlio, né? Realmente, isso dá uma motivação para o pessoal aí da tecnologia, desenvolvimento, principalmente do lado de segurança, a desenvolver e a forçar a desenvolver novas ferramentas, né? Porque, assim, o hacker, né, o analista de segurança, ou hacker, né, que executa o pentester, que seria aí olha lá, eu acho que chama isso, Túlio. O Túlio tá sempre me salvando aqui na minha memória. A rede, Túlio. É isso mesmo. Boa. O filme da Sandra Bullock. 1996, ó. Muito não tinha nascido ainda, né? A Rede. É isso mesmo. É um filme interessante, A Rede. Quem conseguir achar, assistam, que é legal. Vale a pena também, né? Pela Sandra Bullock. Uma boa atriz. Então, tinha lá essa questão do... Estava falando da parte do... Nossa, me perdi agora. Fiquei empolgado com o filme. Desculpa. Bug Bounty, perdão. Isso. Então, assim, o pentester, né, a ação do pentester, ela é legal, né? Você fecha o contrato lá. E aí, só que existe um arsenal de ferramentas quando ele é contratado para descobrir vulnerabilidades do web, ou vulnerabilidades no banco de dados, ou vulnerabilidades internas na organização. Só que, assim, o hacker, né, o cracker, o carinha do mal ali, ele não vai conseguir também explorar. Ele tem conhecimentos básicos para você poder testar um sistema, mas para você caçar vulnerabilidades, eu vou caçar vulnerabilidades em sistemas operacionais, eu vou caçar vulnerabilidades em banco de dados. Não dá para conseguir caçar tudo. Se fosse assim, então imagina como que a gente estava exposto, né? Então, existem grupos que são especializados, né, em caçar vulnerabilidades. Quando eu falo lá do mal da coisa,
em caixa eletrônico. Vulnerabilidades em sites web, vulnerabilidades em aplicativos do celular. Porque vocês têm que ver que são várias plataformas cooperando e em funcionamento e integradas. São ambientes diferentes que tentam conversar a mesma linguagem. Então, existem protocolos de rede que têm vulnerabilidades. Então, às vezes, para descobrir isso, leva tempo. Semana passada mesmo, aliás, essa semana saiu as vulnerabilidades depois de 8 anos da Dell. Vários computadores, uma boa parte dos computadores da Dell tem uma vulnerabilidade de 8 anos, que permite um ataque DOS, né, e um ataque de exploração de escalonamento de código, de privilégio. A maioria dos produtos Dell estão expostos. E saiu aí já, o Dell reconheceu, já publicou as atualizações, né? Se você tiver um Dell aí, tem aquele programinha de atualização, executa ele, né? Que vai conseguir verificar se sua máquina está vulnerável ou não. É um arquivinho instalado lá, dbútil, lá, .sys, um temp lá do usuário, que cria uma vulnerabilidade. Então, são vulnerabilidades que, descobertas, às vezes demorou algum tempo para fazer isso aí também, para descobrir, né? Essa questão aí. E aí tem os programas de bug bounty, né? Recompensa, né? Vale a pena ter, né? É um bom dinheirinho aí caçando vulnerabilidade, né? Tem tudo isso também. Ô, Thales, aí no caso, você acha que a LGPD agora, estando em vigor, né? No caso ali do Banco Inter também, ele ainda não acabou, acho que, né? Seguindo Ele a fez um acordo LGPD, com. Na vigência do Marco Civil, ele fez um acordo com o Ministério Público Federal. isso, que era o Marco Civil ainda que mandava, né? Isso, isso. Então, Se fez um fosse acordo hoje com a LGPD, seria outros termos. com outros termos, né? E a penalidade seria bem maior pelo jeito aí, né? Sim, Talvez, sim. né? Ainda mais uma instituição bancária, né? E uma coisa assim, para finalizar, pessoal, outra questão também que dá uma pulga atrás da orelha, essas fintechs, no caso do Banco Inter aí, e talvez a maioria, porque eles não têm bancos físicos, são bancos virtuais, e facilitam a abertura de contas para pessoas até de baixa renda, né? Facilita ter até um cartão, mas eles não têm uma estrutura física. E eles usam, a maioria usa nuvem. Né? O caso do Banco Inter, a invasão foi feita na nuvem. Tá? Então, o Banco Inter depende de uma nuvem, de uma cloud, para poder processar o seu processamento de dados ali, né? Os seus dados. E essas nuvens, qual é a nuvem que eu estou usando? Quais são os dizeres que pode, não pode? E quais são as suas vantagens de eu ter uma conta em tal nuvem? O que ela vai me oferecer de backup? O que ela vai me oferecer de segurança? Ela vai me permitir conhecer, fazer uma visita presencialmente nos seus servidores, se eu quiser. Porque a gente não sabe onde está, se está nos Estados Unidos, está no Japão, está no Brasil, né? Na Coreia, na China, onde for. Está onde está. Então, por isso que isso fica vagando muito. Desculpa o termo, vagando, entre aspas, mas a gente não sabe ali se meu banco está em tal lugar, a minha aplicação está em outra, né? Meu software ali, meu sistema de gerenciamento. E aí, por isso que às vezes facilita nesse caso, a invasão. Porque facilita de um lado, mas também assim, o cracker ele tem que conhecer toda a topologia da rede para poder fazer essa invasão, quais são os roteadores que passam por meio desse caminho, desses dados, né? Dessa nuvem, tem tudo isso também. Questões de fuso horário, tem tudo isso. Mas principalmente a questão do backup. Né? O backup é crucial hoje. Hoje, além do DPO, tem que ter uma pessoa ali que é responsável pelo backup. Uma pessoa que estuda, que trabalha com backup o dia inteiro, né? E está antenado com as últimas atualizações, né? Na questão do ransomware. Não canso de falar isso. A única solução que nós temos hoje, quando a gente tem um sistema todo comprometido, pelo, né, o tipo de vírus ransomware, malware ransomware, né, que criptografa tudo, é o backup, né? E o gerenciamento de risco também. Porque quando eu fui atacado com um ransomware, for atacado, qual vai ser o tempo que eu vou demorar para voltar meu sistema por ar? Além de voltar ao backup, quanto tempo vai demorar para eu voltar a esse sistema? É um gerenciamento de risco. Até que ponto esse risco está aceitável na minha organização? Não. Esses ataques estão tendo muito de pedido de resgate, né, em bitcoins. Teve inclusive no Superior Tribunal de Justiça no começo do ano, né, o STJ. Sim. Porque como funcionava lá, o trabalho era feito de forma presencial, o responsável. Como entrou na trabalho remoto, ele abriu uma porta no servidor do STJ
e deixou a porta aberta para acessar a casa dele. E o hacker, o cracker, ele usou essa porta para criptografar tudo. Então. Aí acabou contaminando todo, né? Todo o STJ por meio de uma porta ali remota, né? É sempre assim, né? Conseguiu escalonar ali o sistema e existiam vulnerabilidades, né? O que deixa triste um pouco, que às vezes esses sistemas do governo ainda são frágeis em alguns pontos. É aquilo lá, usa criptografia, mas às vezes há outras pontas, assim, né? Usuários, servidores, ou sistemas que às vezes não conseguem executar uma criptografia mais forte. Então, isso acaba deixando o sistema vulnerável. Às vezes a gente tem ferramentas pequenas, ou até scripts em Python ali, que você consegue desenvolver uma ferramentinha pequena e leve e executar no teu próprio celular, né? Então, hoje tudo ficou mais fácil para acessar, né? Nesse comentário ali, você comentou, alguns bandidos antigamente não conseguiriam mais se esconder hoje, né? Por causa da geolocalização. Tem tudo isso também, né? Essa questão. O Túlio falou aqui que quem tiver interesse num vídeo do Barnaby, é isso? Barnaby Jack, hackeando um caixa eletrônico ao vivo na Black Hat 2010. Se tiver um interesse depois, Túlio, pode colocar aí também, fazendo favor. Interessante. Então tá, joia. Pessoal, mais uma pergunta para o Thales. Pessoal, eu vou fazer o um encerramento aqui com o Thales, se alguém não tiver mais uma pergunta. E parar de gravar aqui a aula. E depois eu quero que vocês voltem aí em 10 minutinhos de intervalo, que eu vou passar alguns avisos para vocês da aula de segunda-feira, tá? E alguns avisos e vocês vão estar dispensados. Mas só queria, primeiro, né, vou encerrar aqui com o Thales, aí eu vou parar de gravar a aula e depois vocês dão um intervalinho para tomar uma água, um café aí, e vocês voltam para a gente conversar. Tá ok, pessoal? Mais alguém quer perguntar, colocar alguma coisa? Thales também? Tudo certo? Tudo certo. Bom, pessoal, Thales, então eu queria agradecer mais uma vez, tá? Né, a gente aí é quase da família, né? Já é da família, né, Thales? Já é. Obrigado, né? Obrigado pela sua disponibilidade. Foi muito boa a sua palestra, você falou de uma maneira compreensível, né? Mastigou bastante aí né, e passou para a gente de uma maneira mais fácil de entender, porque é complexo a parte de lei, né? Realmente é mais difícil. Então você expôs de uma maneira mais assim explicativa e simples de entender. E aí espero que várias vezes você volte aí nas nossas aulas de segurança, né? Para poder colaborar e contribuir nessa questão da integração do direito com a computação. Novas profissões estão surgindo. Nós, da computação, temos que começar a entender mais de leis, né? Se aprofundar mais, mas o advogado também está tendo mais esse pezinho nos dois barcos, né? Tanto na computação como no direito. E as duas profissões caminhando juntas aí para poder colaborar nessas novas profissões, né? Sucesso aí na sua pós-graduação, nas duas pós-graduações que está fazendo. Obrigado. Força, né? Pique, porque o pessoal aí acha que está difícil a aula online, que não sei o quê, né? Mas o que temos isso é para hoje, não tá tendo aula online, né? E tá fazendo duas pós ao mesmo tempo. Então, pessoal, acabou a graduação, vamos fazer pós, certificação, não parar. Porque, infelizmente, a gente vai ter um buraco aí na educação e de profissionais, né? Quem parou agora de estudar, e lá na frente, quando tudo, se Deus quiser, voltar a melhorar, nós profissionais, né, vocês profissionais, aí vão fazer diferença para resgatar esse buraco que ficou aí, pessoal. Então, quem conseguir estudar, continuar mantendo os estudos, se esforçando, vai ter muita recompensa ali na frente, vai exigir muita gente, né, para poder suprir esse buraco que vai ficar aí na educação, principalmente no profissionalismo. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Fica com Deus, bom fim de semana. Eu que agradeço aí. Mais uma vez, obrigado por tudo aí. Eu que agradeço pelo convite e agradeço a todos aí. Muito obrigado. Estou à E disposição. O Thales também deixou o contato dele, né? Se alguém quiser entrar em contato depois, também pode, né? Lá no e-mail da apresentação, que vai ficar gravada a aula, pode estar entrando em contato com o Thales. Tá? Não é cara a sessão, né, Carlos? Não é cara. Não, não é. Brincadeira, pessoal. Tranquilo. Então eu vou encerrar aqui, tá, Thales, a gravação. E aí o pessoal, 9 horas agora, 9h10, voltem, por favor, só para tomar uma água, tomar um café, que aí eu vou conversar com vocês para poder fazer aí dispensados também. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.